Bom dia, mamãe? Vamos lá, Clélia. Mais um dia. Menos um dia. Deve ser o doutor. Precisamos fazer com que Alejandro escreva a carta. Estou adorando Recife, é fantástico, é um paraíso. É um paraíso. Estou adorando Recife, é fantástico. É um paraíso. É fantástico. É um paraíso. Eu estou adorando Recife, é fantástico, é um paraíso. Além disso, eu tenho gostado muito do trabalho. Instalar uma fábrica de cimento é uma grande responsabilidade. Mas é claro que viver aqui tem uma grande tentação. Não pense que eu estou falando das mulheres. A senhora sabe do meu amor por Maria Laura. Não pense que eu estou falando das mulheres. A senhora sabe do meu amor por Maria Laura. Mas as praias aqui são bonitas. Muito mais bonitas que as da Argentina. Isso não se pode negar. É preciso esforço para não perder o foco. Mas eu acho que eu tenho ido bem. Ela acha que crianças não deviam pegar em selos, pois são cheios de micróbios, mas ela quer que entregue o selo ao menino mesmo assim. Tem um cavalo no selo. A imagem do selo é de um cavalo, é um selo brasileiro, um cavalo brasileiro. Eu disse a ela que o cavalo poderia deixar o selo ainda mais sujo. A mamãe? Nossa, a mamãe é uma linda mulher. Ela é forte, inspiradora. É uma dessas pessoas que todo mundo gostaria de ser lá na frente, sabe? A situação dela agora é muito delicada, em termos de saúde, eu quero dizer, né? O doutor disse que nesse momento a gente precisa poupá-la de emoções mais fortes. Então tá tudo muito delicado, principalmente agora que ele foi chamado de última hora e por isso não teve tempo de É um grande feito para um engenheiro jovem. Alejandro é o orgulho da família. Ele é o que conseguiu ir mais longe. Mamãe? Eu acho que o desafio que apareceu, talvez o primeiro desafio que tenha aparecido, seja resolver a questão da mãe. Eu acho que o corredor surge um tanto quanto em função disso, né? Quer dizer, de alguma maneira descobrir que a mãe não era uma presença em cena, né? Mas uma figura sugerida, uma figura a ser imaginada, né? Um personagem a ser imaginado, significou para a cena um ganho de força.
Tem um outro dado que eu acho que é importante e que certamente foi o que mais me ocupou, né, durante todo o trabalho, foi o desenvolvimento de personagem, né? Quer dizer, os personagens desse texto que surgiu e que gerou essa peça, né, o Conto Infinito, eles não são fiéis aos personagens do conto, né? Quer dizer, tem alguma coisa no conto que eu acho que é interessante, que ele é brevíssimo, né? Um conto de poucas páginas e tal, que faz com que a gente, ele de alguma maneira sugere um drama, ele faz com que a gente entreveja um drama, mas ele não nos dá esse drama. A dobradinha, Marcelo na direção e Cássio na dramaturgia, a gente já tinha experimentado no Chuva Pasmada, que foi um projeto meu dentro do Matula, de 2009, 2010, em parceria com o Eduardo Okamoto. E aí, então, agora a gente teve o desejo de repetir essa parceria, claro que porque a nossa experiência com o Chuva foi muito feliz. E também porque o Marcelo, ele é um diretor que ele tem uma história em grupo de teatro, ele tem um grupo de teatro. Então, todo o olhar dele é sempre muito coletivo. E a gente estava sentindo essa necessidade de alguém que tivesse junto com a gente esse olhar do coletivo, do grupo, essa compreensão das dinâmicas de um grupo, em que muitas vezes as escolhas artísticas desse espetáculo em si nem sempre é o que está em primeiro plano. A gente sabe que às vezes o grupo é mais importante do que um trabalho específico. E o Marcelo consegue dialogar muito bem com ter essa sensibilidade de perceber essas dinâmicas, né? Em que momento que o grupo é mais importante do que um espetáculo em si, do que um espetáculo específico, e de que maneira que esse espetáculo específico está contribuindo para uma trajetória que é uma trajetória de grupo. Não é um espetáculo que é uma produção isolada, né? Ele está dentro de um contexto, de um grupo que tem 16 anos de história e que está construindo mais 16. Então isso, o Marcelo, é uma habilidade do Marcelo. E durante o processo de criação, um pouquinho antes do processo, eu como diretor, eu determinei alguns alicerces para que a encenação acontecesse. Cada criador pudesse contribuir, né, com seu olhar específico. O primeiro dado que eu dei para os encaminhamentos foi a questão de que tudo aconteceria no corredor. A peça se passa numa casa, de classe média, de uma família argentina, de uma família tradicional, mas a nossa encenação, a cenografia foi toda criada dando a ideia de um corredor. Então seria o corredor superior de uma casa de 2 andares, com os quartos da família, da tia, da mãe, das filhas, da sobrinha, e tudo aconteceria ali. Isso porque iria nos oferecer a ideia de urgência. As coisas acontecem não de maneira descritiva e narrativa, mas da rapidez da passagem. O corredor é um espaço de passagem, não é uma sala de estar, onde as pessoas estão e permanecem e contam as suas coisas. Não, rapidamente, as informações preciosas para que a história se estabeleça têm que acontecer no tempo da passagem de um corredor. Então isso determinou um caminho cenográfico, é claro, determinou uma escrita dramaturgica, no caso de escrever diálogos bastante curtos, diretos, que duram pouco e que conseguem transmitir muita coisa. E os atores tinham que processar toda a criação dos personagens para acontecer no tempo da duração da passagem do corredor. Então isso verticalizou os trabalhos em todos os sentidos. E aqui a gente tem que fazer isso de uma maneira muito rápida, porque existe uma escolha da direção, do Marcelo, lá atrás, que apostou que o espetáculo deveria acontecer num corredor. Então o público nunca vê e a gente nunca está visível dentro dos cômodos, no quarto ou na sala. A gente está sempre num lugar de passagem. A gente está entrando no quarto, a gente está saindo dos quartos. E o que o público vê é essa passagem. Então os diálogos são muito curtos, muito sintéticos, e a gente tem que vir dos
nossos quartos quando a gente entra em cena, carregados de tudo que aconteceu lá. E a gente tem que se preparar para entrar no quarto, levando com a gente toda a densidade, a complexidade da situação dramática proposta. Agora, o que é muito difícil é que é um cotidiano muito trivial. Isso eu acho que é o que, para mim, pega muito. E por ser trivial, o risco da banalidade é constante. Você está sempre ali. Se você não tiver com a temperatura certinha, se você não entrar no lugar, a gente percebe nos ensaios. O Marcelo tem umas caras que ele faz que você já sabe que você não entrou na temperatura porque ele puxa o beiço. Você tem E aí eu falei, errei, sabe? E aí esse é o difícil. Porque entre o acerto e o erro, a distância é milimétrica. Ela é mais difícil porque é muito tênue a distância entre a cena boa e a não tão boa, sabe? Porque o trivial é um personagem, o trivial é uma presença e ele tem que ser um trivial importante. E o risco de você fazer um trivial é muito grande, muito grande. Tem uma felicidade na nossa criação que se a gente se esforçar a gente consegue manter mesmo, indiferente do que é a realidade. A realidade é pequena. A realidade fica pequena perto da gente, porque a gente pode negá-la. Talvez seja uma tragédia também, mas algumas felicidades vêm daí, vem da gente poder negar mesmo e falar, não, vou manter esse sonho aqui, porque o sonho é legal. E você mantém. Sei lá, eu jogo videogame, eu sou o Batman de vez em quando, é o máximo. Entendeu? E mesmo sabendo que não sou, fingir que sou me dá uma alegria ali de 10... Né, de um tempo com meu filho curtindo, como se a gente estivesse em outro lugar. Eu acho que essa é a nossa tragédia e também a nossa alegria. Às vezes eu penso que ela vai enterrar todos nós. É uma velha forte. Não é fácil para ninguém. A mamãe, ela sempre foi muito atenta, mesmo doente, sabe? Mesmo doente, ela tá sempre atenta aos mínimos detalhes, a todas as coisas da casa. Então, assumir esse lugar não foi uma coisa fácil. Quando a gente era criança, parecia que ela adivinhava nosso pensamento. Ela sentia, assim, quando alguma coisa estava errada, sabe? Danada. Eu tô dizendo isso porque a gente precisa muito de você agora. É muito, muito, muito importante que seja verossímil. Entende? O que eu entendi, que uns 2, 3 passos para dentro de cada porta, você ainda tem um resquício de atuação. Não tem. Não tem. Foi Não precisa, não não, quer. Não quer. Então a gente não trabalha com a transparência. Isso. Entendeu? Eu Então prefiro. aquela ideia O quarto da da mamãe, transparência não o quarto da funciona. mamãe, se a gente colocar o corredor na vertical, como está desenhado aí, não é o que eu tinha imaginado antes, mas não vamos seguindo por aí. Talvez essa parede frontal da mamãe eu possa até pensar na transparência. A gente consegue, na hora que ele está lendo a carta, que são debaixo, a gente ilumina por trás, cria Então é uma tudo ilusão sólido. ali. Então É tudo papelão. Não, então é tudo sólido. Tudo papelão. La verdad que no es exactamente la mitad. Porque como tem aqui ainda esse pino aqui, a gente meio que compensou essa diferença.
além da informação da dramaturgia e do universo do Cortázar, a primeira questão prática que chegou para mim foi como resolver o fato de que o mesmo ator faria mais de um personagem e que esse personagem transitaria por gêneros diferentes. Então, um ator homem fazendo uma personagem feminina ou uma atriz mulher fazendo personagens masculinos, e essa questão de como trocar de roupa, trocar um pouco os signos e o espectador conseguir entender aquilo de uma maneira interessante. A primeira coisa que eu fiz foi brincar um pouquinho com uma roupa base, que aí cada ator... Então, esse aqui era o personagem, acho que é o Carlos, e, por exemplo, isso é o Dr. Bonifaz. Então, a partir desse joguinho de bonecas de papel, foi a primeira experiência para tentar entender o que a gente ia conseguir fazer. E aí, a partir desse caminho, mudando bastante a paleta de cores, porque a gente tinha uma coisa mais de cores fechadas, cores mais frias, mais profundas. E aí chegamos na proposta final, que é essa roupa base para cada um. A coisa mais legal de ter descoberto nesse projeto foi ter conseguido elaborar, então, essa base para todos os figurinos, né, para os atores que iam depois se multiplicar em, sei lá, até tem uma atriz que faz 5, 6 personagens, e eu achei que a base ficou muito legal e conseguiu transmitir a ideia, conseguiu traduzir visualmente aquilo que estava na dramaturgia, que é uma dramaturgia muito, muito rica, muito interessante de trabalhar. Então a gente experimentou abrir para o público, durante o processo de montagem do espetáculo, momentos em que a gente fizesse leituras que a gente chamou de mais que dramáticas, em que os atores faziam a leitura do espetáculo com um certo toque de encenação, e o público pôde acompanhar esse grande ensaio e poder ir vendo o processo e podendo acompanhar a mudança do figurino, por exemplo, da leitura para o dia da apresentação, e podendo ver as dificuldades e as facilidades dos atores nessa montagem, e também conversar com o diretor e poder entender quais foram as questões artísticas e estéticas feitas. Então, foi uma coisa que a gente experimentou fazer nesse projeto, que foi um resultado muito bacana, poder ter o público com a gente desde antes da estreia, né? E depois essas pessoas irem até a estreia, irem até as apresentações e darem retornos pra gente depois, que foi muito bacana, assim. Nossa, eu não imaginava que ia ficar assim, eu gostei dessa parte, não gostei dessa, enfim, e aí poder estar próximo do público também durante o processo, não só no momento do resultado do espetáculo pronto, né? Qual é a diferença? É sempre melhor que seja verossímil. Ele foi chamado para trabalhar em uma indústria de cimento. Para instalar a indústria. Ele está lá coordenando os trabalhos de construção. A indústria ainda não existe. Isso é importante. Ele foi chamado de última hora e por isso não teve tempo de se despedir. Rosa! Abre, Rosa! Abre! Galinha. Acende o canal 20. Ele, galinhas. Alguma coisa sempre me disse. Ela dizia que a casa tinha um ritmo, sabe? De manhãzinha, o cheiro do café, a gente brincando pra lá e pra cá, ela cuidando das coisas da casa, a roupa, o almoço. À tarde, a gente ia pra escola. E ela dizia que a casa respirava. Que ficava tudo em silêncio. À tardezinha, cheiro de bolo, todo mundo voltando para casa, depois da escola, do trabalho. Até tudo isso aquietando de novo na hora de dormir. A casa escura e a gente ouvia ainda ela indo, vindo na penumbra. Até que o papai... Você não conhece a minha mãe. Meu pai morreu em 2003, num acidente de avião. Ele fazia testes de coisas que voavam, né? Nem sempre eram exatamente aviões, eram geringonças
voadoras. E numa dessas geringonças, levou ele para outro plano. E ela nunca soube que meu pai morreu. E a gente... É difícil dizer que a gente mantinha uma mentira, porque existiam, às vezes, certos cruzamentos de olhares que a gente percebia que ela sabia que a gente sabia. Mas também ela sabia, que a gente também sabia, que num outro plano eles estavam se encontrando, estavam conversando, estavam trocando ideias. O que ela disse? Ela nos agradeceu. Ela disse obrigada? Não. O que ela disse? Exatamente? Você se lembra? Como vocês foram bons comigo. Todo esse trabalho que vocês tiveram para que eu não sofresse. Vocês tomaram tanto conta de mim, agora vão poder descansar. Carlos, você acha que ela... Não sei, tio. Não sei. Agora não restou muito o que fazer. Acho que Um Conto Infinito, ele, mais do que um processo de teatro, ele foi muito revelador sobre mim mesma durante o processo, né? Sobre as pequenas mentiras que a gente conta no cotidiano para sustentar as relações. Então, a criação da personagem, especialmente da Pepa, né? Ela era sempre muito baseada em situações já vividas. E isso foi muito forte e foi muito difícil ao mesmo tempo. Porque tinha essa situação quase cotidiana, né? Por mais que não é cotidiano porque você está num palco. Isso já se torna extra cotidiano. Já é extra cotidiano porque não é você. É uma história contada, né? Então tem várias questões que te tornam extra cotidiano. Mas sim a formação de ser algo cotidiano. E como as famílias, e isso foi muito difícil, né? Observar como que você vai construindo no teu cotidiano essas pequenas mentiras para sustentar o amor. Então ele foi se revelando, o espetáculo cada vez ia revelando a mim mesma o quanto o desejo de ser amada, de ser aceita, de como isso era feito, sabe? De como às vezes eu mentia um pouquinho para ser aceita, eu mentia um pouquinho para ser amada em diversas situações, seja lá com amigos, com família. E isso foi se tornando algo muito forte para mim. Enfim, então o conto em si, desde a primeira vez que a gente leu ele foi muito revelador da forma como a gente construiu as relações. Que, pensando nesse processo, ele também marcou o momento da Melissa estar se afastando do Matula, mudou para Natal, passou num concurso, virou professora da Federal de lá, que era um desejo antigo dela, esse lugar de ser professora de faculdade. E então a gente viveu A Melissa é uma das fundadoras do Matula, que estava comigo desde o início. E nesse momento, estou eu aqui com como a única remanescente da configuração original do grupo. E quando ela se afasta, tem uma parte da história do grupo que meio deixa de existir. Porque existia num espaço de memória compartilhada entre eu e ela. E agora eu me vejo responsável por manter essa história viva, sozinha. E no espetáculo, na história do conto, o que é que essa família está fazendo? Eles estão narrando uma versão da história que, a princípio, é uma grande mentira.
Mas que, na medida em que essa versão da história se repete e ganha detalhes, eles também estão criando novas memórias. Eles estão criando uma realidade alternativa. E essa narrativa, criada e compartilhada, ela é menos real do que a outra. Então, o quanto do que a gente chama de memória é invenção? O quanto que a imaginação cria realidade? Você sabe que ela pediu para ele voltar? Ela pediu para ele voltar nem que seja por 2 dias. Ele escreveu isso na carta. A mamãe, ela sempre gostou de ler jornais, saber de notícias. O que ajuda agora é que a vista dela tem ficado um pouco cansada, né? Minha mãe é uma mulher exemplar. Ela mudou muito depois que o papai morreu. Foi muito inesperado, né? Depois disso, tudo mudou. Ela mudou bastante. Foi difícil para todo mundo. Por isso, precisamos de ajuda. Você está prestando atenção? Bom dia! Mamãe?